Salve, salve, nação azulina! Estamos chegando com mais uma live histórica do Clube do Remo na nossa página no Instagram, o @Clube do Remo Histórico. E hoje, uma live muito especial para todos nós, para todo o Fenômeno Azul, a presença ilustre do presidente atual do Clube do Remo, Fábio Bentes, que já estará entrando no ar com a gente aqui. Mas antes disso, eu gostaria de destacar os nossos patrocinadores oficiais. Falando em segurança, é com a nossa FR Tech, Segurança e Tecnologia, do amigo Filipão, que está lá em Pernambuco, curtindo as nossas lives e apoiando esse projeto. Ele que é um grande remista, mas está atendendo toda a região norte e nordeste com a sua empresa de segurança e tecnologia. Um grande abraço a toda a turma da FR Tech aí, encabeçada pelo Filipão. E também hoje teremos uma premiação especial aos participantes da nossa outra patrocinadora, da Égua da Feijoada. Hoje quem fizer pergunta para o presidente aqui e seguir a página, vai concorrer a um sorteio no final da live de uma feijoada para 2 pessoas. Essa feijoada será entregue no próximo sábado, posterior amanhã. Ok? Então, sejam bem-vindos. Vamos dar início à chamada ao nosso presidente. Fala, Miguel. Saudações azulinas, meu amigo. Como é que você está? Saudações azulinas. Está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo, sim. Com clareza aí. Presidente, em primeiro lugar, é uma grande satisfação tê-lo aqui no nosso canal, nesse projeto de resgate histórico do Clube do Remo, de uma forma fiel à sua história. E eu gostaria de ouvir as suas considerações iniciais em participar conosco aqui dessa grande live. Bom, em primeiro lugar, te agradecer o convite e dizer que eu acompanho já o projeto, né? Desde o início, desde o nascedouro do projeto. Sou entusiasta e agradeço aí esse resgate que você vem fazendo aí para toda a nação azulina. Acho muito importante isso. Muitas das vezes a gente perde momentos da nossa história por conta disso, e esse trabalho que está fazendo, que a gente tem procurado aí dentro da possibilidade de reproduzir, inclusive na página oficial do clube, eu acho que ela vem ao encontro daquilo que a gente quer, que é resgatar e valorizar os grandes feitos, os grandes ídolos. Acompanhei várias lives aqui que tu fizeste com os ídolos, aqueles que a gente comemorava na arquibancada, torcia, e até hoje tem reconhecimento por tudo que eles fizeram dentro de campo. Presidente, vamos começar logo com uma pergunta bem apimentada, para a gente dar início à nossa live. Em 2016, você foi vice-presidente na gestão do André Cavalcante. E o Clube do Remo, no Campeonato Brasileiro da Série C, por muito pouco, por um gol, não classificou para o mata-mata. E em 2019, já ao seu comando, como presidente, o Clube do Remo também chegou na última rodada, jogando em casa, só que o clássico, até os 29 minutos do segundo tempo, era o líder da chave, e nós acabamos sucumbindo também, e não tivemos essa tão sonhada classificação para o mata-mata do acesso, tanto em 2016, contra o América de Natal, e ano passado, contra o nosso maior rival. O que ficou de aprendizado? O que serviu esses 2 exemplos aí negativos, falando em termos de classificação, para nós avançarmos esse ano e chegarmos ao acesso? O que ficou de experiência, de aprendizado, para a gente não cometer essas falhas no momento decisivo, crucial ali, da classificação? Bom, Miguel, são dois momentos assim muito duros de lembrar, né? Porque, assim, eram boas equipes. Em 2016 a gente tinha uma equipe, na minha opinião, acho que da maioria dos torcedores, muito qualificada. Houveram algumas falhas ali, a gente não conseguiu manter em dia o salário ali, o André, como presidente, né, não conseguiu honrar aí os compromissos como deveria. Há quem diga que isso interferiu, acho que de certa forma sim, não acho que teve boicote, corpo mole, não vi nenhum jogador fazendo isso, mas acho que a cabeça do jogador ela é afetada com isso. Em 2019 a gente não cometeu esse erro, a gente conseguiu talvez um time arrumadinho, bem treinado com o Márcio, com algumas possibilidades, mas a gente conseguiu manter em dia, né? Era um time até mais barato do que o de 2016, mas conseguiu manter em dia e conseguiu se manter mais tempo até na zona de classificação. Em 2016 a gente não ficou tanto tempo. Em 2019 a gente teve 15 das 18 rodadas na zona de classificação. Então a gente fez o dever de casa fora de campo. Dentro de campo a gente passou aí
quase 90%, 80% das rodadas na zona de classificação. E como você mesmo falou, até os 29 do segundo tempo a gente era o líder da chave e ficou fora por um ponto, né? Os 4 classificaram, foi com 28 e a gente com 27. Então foi dolorido, até porque depois a gente viu aquela situação controversa que aconteceu lá no Sul. Me pareceu ser, aí sim, jogada ensaiada aí. Ainda tentamos recorrer, questionar, mas não havia como provar nesse sentido e a coisa seguiu. Mas fica de aprendizado que a gente precisa ter alternativas, né? Particularmente do time de 2019, acho que a gente, na virada do primeiro turno para o segundo turno, Miguel, a gente perdeu algumas peças importantes. Carlos Alberto, Rafael Jansen, Douglas Paca, que foi negociado lá com o futebol europeu, especialmente funcionavam como uma espécie de espinha dorsal, né? Você está me ouvindo? Aqui deu uma falhadinha, mas você me ouviu ou não? Repita, cortou um pouquinho, acho que uns 10 segundos cortou aí. Tá. Eu vinha dizendo que esses 3, né, Carlos Alberto, Jansen e Paque, eles funcionavam como uma espécie de espinha dorsal do time, eram jogadores importantes. E como a gente tinha um time enxuto, dentro da nossa possibilidade financeira, a gente não tinha uma reposição à altura, né? Ficou muito tempo sem essas peças. O Jansen já foi voltar na última rodada e nem chegou a retornar ao campeonato. Ele estaria 100% pronto para o jogo do mata-mata se a gente passasse, né? E o Paca foi negociado e o Carlos Alberto já voltou a treinar com bola apenas esse ano. Então foi muito complicado. A gente ainda tentou aí buscar alternativa no mercado. Foi nesse momento que a gente tomou a decisão da repatriação do Eduardo Ramos, né? Que infelizmente não chegou no mesmo nível que a gente sabe que ele pode jogar, né? Não fez um bom brasileiro. Trouxemos outras peças aí para tentar fazer reposição, mas a gente não conseguiu gerar esse equilíbrio. E aí a gente oscilou algumas atuações no segundo turno, alguns jogos que a gente não podia perder, a gente perdeu. O exemplo foi aquele fatídico jogo que a gente perdeu em casa de 2-0 para o Tombense. Jamais a gente poderia perder daquela forma, tendo ido muito bem lá contra o Tombense, ganhando até o último minuto, deixando empatar no último minuto e perder de 2-0 em casa, né? O empate com o Luverdense, que ali era lanterna da competição, para mim não, ele foi um jogo extremamente atípico. Não sei se pesou muito a reabertura do Baianão, se eles sentiram ali naquele momento, entendeu? Eu até desci no vestiário, torcida até hoje. Algumas pessoas perceberam, o pessoal fala que me olhavam, não queriam cruzar comigo na frente. Eu desci ali alucinado, né? Tava enlouquecido. Virar 2-0 não é minha prática. Eu acho que o intervalo do jogo é do treinador, mas naquele momento me posicionei. E eles deram uma acordada, uma sacudida, empatamos o jogo e quase ganhamos, né? Tivemos ainda oportunidade, se o juiz dá o tempo que era devido, talvez a gente até ganhasse, mas ele deu 3 minutos a menos. De qualquer forma, aquele empate ali era inesperado. Presidente, então, naquele momento, isso fez falta no final, com certeza. Perfeito. Presidente, vamos entrar aqui na questão do marketing, que você é um especialista da área e também já teve boas passagens pela diretoria de marketing do clube. Inclusive, eu estou trajando uma camisa aqui, que é a do projeto 33, da chegada do Eduardo, que você encabeçou. E ali atrás, não sei se dá para você ver, está atrás do leão aí, não está aparecendo muito, é a camisa dos 110 anos, que também você encabeçou em 2015, na gestão que o Manuel Ribeiro assumiu na saída do Pedro Minoa e do Henrique Custódio. Esse tipo de ação, qual a importância para uma gestão em termos de questão superavitária, para manter o clube em dia, para poder fazer investimentos no futebol ou em outros setores do clube? Qual a importância desse tipo de ação e se existe no momento alguma ação prevista para esse momento de pandemia e pós-pandêmico, para o torcedor chegar junto e abraçar a causa? Mas explique detalhadamente o quanto é importante isso para o clube. Sem dúvida alguma, Miguel, esses 2 projetos foram fundamentais porque eles aconteceram em um momento de muita dificuldade. O primeiro da camisa 33, que você está usando aí, foi no momento que você vai lembrar que o Remo ficou sem calendário no segundo semestre, né? Ali em 2013, a gente ficou não classificou no Paraense, né? O Paragomina foi para a Série B na época e a gente ficou sem competição no segundo semestre. Então foi um momento muito complicado do clube. E aí coincidiu de algumas pessoas entrarem no clube, foi o momento que eu entrei. Você entrou na época também para colaborar no sócio torcedor, logo em seguida
com algumas pessoas ali, também a turma nova veio para dentro do clube para ajudar, e ali naquele momento a gente buscou alternativa para fazer recurso, e surgiu a ideia de lançar primeiro a camisa, sem associar o jogador, e depois, quando a camisa ela ganhou uma notoriedade, se teve a ideia de contratar o jogador, né? Que foi a estratégia do Eduardo. Mas a camisa ali a gente vendeu na época, acho que quase 10 mil camisas, 9.500 camisas. A gente conseguiu uma negociação boa com a Umbra, bom que se diga ali. Essas camisas vieram sem custo para o Remo. Então, os R$150 da camisa, todos reverteram em favor do clube. Então, foi quase R$1,5 milhão na época. Foi fundamental para a montagem daquele grupo que veio a ser campeão paraense em 2014, né? Que a gente conseguiu o título paraense em 2014, quebrando ali uma sequência que a gente não ganhava títulos. Aí, 2012 tinha sido o Cametá, 2013, salvo engano, acho que foi o nosso rival, né? Em cima do Minas. E em 2014 a gente iniciou aí mais um bicampeonato, né? Com 2015. E a outra dos 110 anos foi uma situação mais complicada, que foi naquele ano que a gente conseguiu o nosso acesso, mas que o Clube do Remo tinha uma punição, justamente de 2014, né, em 2015, para pagar de 3 jogos que teria que fazer. Não era mais, né, era 4 jogos, se eu não me engano, não tenho certeza. Que o Remo teve que jogar em Paragominas. Né, então foi praticamente quase toda a primeira fase da Série D, a gente teve que jogar em Paragominas, e ali a arrecadação era muito baixa. O dinheiro que arrecadava praticamente era para empatar a conta, né? E aí a gente teve a ideia de lançar a camisa de 110 anos do clube, e aquela camisa foi um sucesso, também arrecadou em torno de R$500 mil na época. E o torcedor, como sempre, chegando junto, esse é o grande diferencial do Remo, o torcedor sempre chega junto dessas ideias, e ali serviu para a gente segurar 2 meses. 2 jogos grandes, né? Teve Almas, depois Remo e Operário, e nesses 2 jogos a gente teve a arrecadação. A gente tem programado, semana que vem a gente lança uma grande campanha, né? Fizemos já nesse momento de pandemia aí, campanha das máscaras, do álcool, da camisa sangue azul, que ajudou a manter as contas em dias. Temos 2 grandes campanhas para lançar semana que vem, aí o torcedor fique atento, logo vai estar percebendo isso, inclusive uma vai ter a participação direta do torcedor na campanha, uma campanha feita pro torcedor, né? Do torcedor pro torcedor, vai ser bem legal. A outra campanha é uma campanha que envolve esse período de jogos de portões fechados. Aí a gente vai fazer o torcedor participar das partidas sem estar presente fisicamente, mas ele vai estar participando. E uma terceira coisa que a gente está fazendo, Miguel, aproveita esse período de pandemia para reformular o nosso sócio-torcedor. Acho que a gente precisa melhorar muito, né? Então a gente está num processo de mudança no sócio-torcedor e logo a gente vai estar anunciando isso daí. Então a gente não ficou parado, a gente está com algumas ideias em andamento. E em seguida a gente vai estar anunciando isso. Semana que vem a gente já lança a primeira, na outra semana a outra ação, e a gente tem o cuidado de lançar no tempo certo para que elas não canibalizem uma a outra, né? Então são ações distintas e que visam o mesmo objetivo, que é a gente conseguir manter o clube nesse momento de dificuldade. Perfeito, presidente. Outra situação que eu gostaria de discorrer aqui, você foi diretor de marketing no segundo semestre de 2013 e 2014. 2015, eleito conselheiro e, posteriormente, assumiu a diretoria de marketing ali naquele mandato tampão do Manuel Ribeiro, até a eleição do André. Posteriormente, o André eleito, você foi o vice-presidente. 2017, 2018, você foi conselheiro novamente, né? Sim, é isso mesmo. É isso e mesmo. 2019, você vem a presidência e ganha a eleição. Eu narrei isso para o pessoal entender toda a sua história, seu processo dentro do clube, da administração do clube, tanto como dirigente como conselheiro, para buscar a seguinte analogia. Isso tudo serviu de experiência. Você acha que o dirigente, para chegar à presidência do clube, ou o torcedor para chegar à presidência do clube, ele precisa passar por essas etapas, por exemplo, para poder exercer a função de presidente? Eu falo isso no seguinte aspecto. Todas as gestões anteriores do passado recente do clube, lógico que também essas gestões pegaram heranças de outras gestões aí financeiras, de bloqueio, problemas de justiça, enfim, leilões, que não vem ao caso a gente rebuscar isso tudo agora. Mas nenhuma gestão conseguia pontualmente deixar os salários em dia. E eu, como torcedor, até mesmo como ex-conselheiro, como ex-diretor, eu tenho certeza que em algumas situações da história do clube recente, se o Remo estivesse em dia,
o Remo teria tido êxito em várias situações. E você, depois de tudo isso, acabou conseguindo agora, o mesmo Remo ainda numa Série C, que ainda é uma série deficitária, onde não se tem o direito de imagem, onde o clube praticamente ele vive de rendas próprias, do que ele produz, através da grandeza da sua marca, do torcedor, dos programas de marketing, das ações de marketing. Enfim, o que serviu essa experiência para manter em dia? E o que você acha com relação a essa vivência no clube? Para o presidente, para os futuros gestores, conseguirem manter as contas em dia. Isso está relacionado à folha de pagamento, que está sendo bem elaborada, dentro de uma perspectiva e de uma estimativa cabível, sem exageros na folha de pagamento, ou isso se deu pela experiência, por todo o processo que você passou dentro do clube? Essa é uma pergunta interessante, Miguel. Assim, eu acho que existem duas coisas importantes para quem pleiteia, almeja um dia se candidatar a presidente. Claro que isso é minha opinião, eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade, mas é uma visão que eu tenho com relação a isso. A primeira é conhecer, entender melhor como é que as coisas funcionam, até para não cometer o mesmo erro que outras gestões cometeram. Então, o fato de eu ter participado aí de 3 gestões, né, como você falou, como diretor ou como vice-presidente, o fato de eu ter sido conselheiro 2 vezes, serviu para mim entender um pouco como funciona a engrenagem, entendeu? Aquilo que precisaria mudar, aquilo que precisaria ajustar, os cuidados que tem que ter. Por exemplo, você tocou num ponto que, na minha opinião, também é fundamental. É a austeridade financeira. Não adianta eu me comprometer com algo que eu não consigo pagar. Você tem que te comprometer com aquilo que tu pode pagar, para que tu possa ter credibilidade no trato com teus funcionários, com jogadores, com fornecedores, enfim, para que tu resgate isso, inclusive credibilidade com a torcida. Muitas das vezes a gente teve grandes ideias que se perderam por falta de credibilidade, que a torcida ficava com receio de chegar junto, entendeu? O que é que vai ser feito com o dinheiro? Não está pagando jogador, o dinheiro está entrando, para onde está indo? Então surgiu aqueles questionamentos e isso vinha, né, associado à perda de credibilidade. Então acho que um primeiro passo é entender melhor como é que funciona, participar de gestões, participar do conselho. O conselho é o coração do clube, ali se discute coisas importantes, sim. Ali tem diversas visões, tem pessoas que pensam diferente, mas há como se construir muita coisa positiva ali a partir do conselho deliberativo do clube, sem dúvida alguma. A segunda coisa, que também eu procurei fazer nesse período, né, pós a gestão que eu fui vice-presidente, é se qualificar pessoalmente. É investir em qualificação, conhecimento. Porque existem N cursos de formação no Brasil e eu fui buscar alguns. Fiz curso de gestão esportiva, fiz um curso de gestão de futebol, de análise de desempenho, de marketing esportivo. Isso ao longo de 3, 4 anos eu vim me preparando para isso, desde que eu comecei a almejar essa situação. Por quê? Porque eu acho que é importante a gente trazer esse conhecimento de fora para dentro, né? Agregar alguma coisa. A prática ela é interessante, ela é importante, mas a teoria de como se está se fazendo em outros locais é importante. Qual era o grande problema do Remo que a gente está conseguindo corrigir agora? A gente não resolveu completamente, tu não resolve 20 anos em 1 ano e meio, entendeu? Tu não resolve. Precisa tempo para as coisas irem acontecendo. Mas o que é que a gente percebia? Que o clube ainda era administrado da mesma forma que acontecia nos anos 80 e nos anos 90. Naquela época, essa forma de administrar era o que tinha de melhor. Então a gente conseguia grandes resultados, porque a gente administrava de forma similar a outros clubes, mas a gente tinha a força da torcida, a força da marca Clube do Remo, da história que a gente construiu. Depois disso, a gente passou a ter só a força da torcida e a marca da história. E a administração continuou sendo feita do mesmo jeito. E os adversários começaram a evoluir, né? Começaram a investir em gestão profissional, começaram a investir em boas práticas administrativas, a resolver as pendências com justiça, a não deixar que isso acontecesse. E a gente não, ficava trocando dinheiro, pagava 3, 4 milhões por ano, né, na justiça, mas entrava 3, 4 milhões novos, tu trocava dinheiro, não adianta nada. Porque aí a tua arrecadação, o grosso dela ia para a justiça, e os que estavam atualmente no elenco não recebiam, e entravam na justiça no outro ano, e viravam os novos credores. Então isso nunca ia zerar. O que é que a gente conseguiu nesse período, Miguel? Uma redução real. Nós pagamos 3, 4 milhões por ano, como era necessário fazer, mas nós não deixamos entrar nem 1 milhão, bem menos, em torno de 600, 700 mil. Esse ano deve entrar também um outro valor, tudo isso de credores antigos, de processos que ainda estão rolando na justiça e que só são considerados dívidas quando eles são transitados em julgado, né? Quando se conclui o processo ou quando se chega num acordo. Então eu entendi
que nesse momento a gente precisava não deixar entrar novos processos. Agora, como é que não entra novos processos? Só se a conta empatar. Então, para isso, a gente precisou reduzir o custo do Remo, e isso impactou, claro, na nossa capacidade de investimento em atletas, entendeu? Mas foi necessário nesse período para que a gente pudesse fechar a conta e não deixar que gerasse nossos processos. De tal sorte que dos nossos atletas do ano passado inteiro, só um entrou na justiça, que foi o Thiago, lateral esquerdo, e foi feito um acordo em 30 e poucos mil reais, que é insignificante perto dos valores que a gente tem lá no processo. 400 mil de Atos, 500 mil de Leandrão, 500 mil de Levi e tantos outros valores de montantes gigantescos que hoje são responsáveis. Eu quero dizer que a culpa não é do atleta, tá? O atleta jogou e quer receber, é direito dele, entendeu? A culpa foi de quem estava lá e não pagou, não honrou o compromisso que assumiu. Perfeito? Eu acho que o atleta ele tem todo o direito de questionar e buscar o direito dele. Né? Mas eu acho que o clube tem que cumprir a sua obrigação, até para cobrar, Miguel. Para a gente cobrar, precisa olhar no olho do cara e o cara dizer, não, pô, o cara está fazendo a parte dele, tem que fazer o meu aqui dentro. Entendeu? Senão fica aquela falsa sensação do que eu finjo que eu te pago e tu finge que trabalha, entendeu? Que é horrível. E no meio do futebol, que a gente tem ali pelo menos 30 egos de atleta, né? É difícil de administrar se tu não tiver esse cuidado. Mas graças a Deus a gente conseguiu conquistar esse respeito. Prova disso, Miguel, eu acho que é importante exaltar isso, foi que os jogadores toparam nesse período de pandemia reduzir o salário em 50%. Para mim, isso foi uma prova de que a gente conquistou essa credibilidade. Eles não eram obrigados a reduzir, tinha contrato, entendeu? Eles têm direito, foi combinado não sai caro, entendeu? Mas eles toparam, eu acho que prova disso foi a credibilidade. Eles mostraram que eles são parceiros do clube e mostraram isso porque o clube estava sendo parceiro deles. Então, isso foi muito importante nesse momento, até para a gente estar conseguindo manter as coisas em dia. Perfeito, presidente. Vamos entrar agora aqui na seara estatutária do clube. Por toda a sua experiência vivida, inclusive dentro do você que encabeçou como a gente a questão das diretas dentro do clube, você que participou também de algumas emendas que foram feitas no estatuto, a próxima eleição do final do ano, ela já prevê uma mudança na questão, me corrija caso eu fale alguma coisa que não esteja, no que tange a 2 vice-presidentes, a partir do próximo estatuto, sem haver reeleição e sendo um triênio, passa a ser um triênio. Então, eu gostaria de saber de você, de forma técnica mesmo e visão de gestor, o que isso vai ajudar daqui para frente a história do Clube do Remo, se isso vai melhorar ou se isso vai atrasar a vida do clube. Olha, eu acho que esse processo de mudança estatutária, que se iniciou ali em 2018, né, e que já deveria ter sido registrado, mas houve necessidade de alguns ajustes, e agora a gente concluiu, o estatuto está registrado, e então já vai valer para a próxima eleição, Miguel. Ele vai vir ao encontro daquilo que eu venho falando, né, da gente estar deixando o clube atualizado com as boas práticas que estão acontecendo ao longo do Brasil. A gente colocou, entre outras coisas, como você falou, primeiro o advento de 2 vice-presidentes, e vice-presidente com função. Eu já fui vice-presidente. Na prática, no estatuto anterior, a função do vice-presidente é substituir o presidente na ausência. Se o presidente não se ausentar, ele não vai ter nenhuma função prática, né? Acaba que, obviamente, que se for delegado pelo presidente alguma tarefa, o vice-presidente vai desempenhar aquela tarefa, mas estatutariamente ele não tem nenhuma função. Agora não, a gente vai ter um vice-presidente de negócios, que ele vai coordenar toda a área de negócios do clube, e aí envolve departamento comercial, departamento de marketing, sócio-torcedor, né? E um outro vice-presidente de infraestrutura, que é uma novidade, porque a gente entende que a gente precisa olhar com carinho para a nossa estrutura. O Clube do Remo, talvez, do Norte seguramente, mas talvez do Norte e Nordeste, seja um dos 3 clubes com a maior estrutura disponível, entendeu? A nossa estrutura, o nosso patrimônio está avaliado em mais de 200 milhões de reais. Nós temos uma sede social, com 2 frentes, num local nobre da cidade, uma estrutura fantástica. Nós temos um estádio em outro local nobre também, com 4 acessos, uma frente para Antônio Baena, outra para Almirante Barroso, outra para 25, outra para Mercedes. Entendeu? Nós temos uma sede náutica no local histórico de Belém, né, com grande visibilidade, inclusive do turismo, ali a gente tem um complexo Feliz Lusitânia. Então a gente tem mais de 200 milhões de patrimônio e muitas das vezes esse patrimônio foi depreciado, que a gente começou um processo de reestruturação. Mas eu quero olhar com mais carinho, eu quero ter pessoas que pensem nisso durante o mandato inteiro.
conseguiu reabrir o Bainão, com o apoio da torcida e participação direta. A gente conseguiu junto reabrir o Bainão. A gente conseguiu fazer o NASP, que é o Núcleo Azul em Saúde e Performance, muito importante para a formação de atleta. A gente já começou algumas benfeitorias na sede social, recuperação de espaços de salão, banheiros, fizemos trabalho de recuperação no ginásio, telhado, reformamos toda a parte elétrica, todos os refletores voltaram a funcionar, a parte hidráulica. Acabamos de fazer uma grande pintura no ginásio, inclusive. Quando puder retornar às atividades de ginásio, o ginásio vai estar um brinco para receber de volta os atletas de futebol, de esportes olímpicos. Compramos uma nova bomba para a piscina da natação. Só para te ter uma ideia, essa bomba custa mais de 70 mil reais. Uma bomba. Mas estava lá, a bomba que tinha lá tinha mais de 20 anos. Precisava trocar, já estava na hora. Então a gente tem olhado para nós. Reformamos o telhado da Náutica, recuperamos parte de água, de caixa d'água, enfim. A gente tem que criar essa situação de não só pagar as despesas correntes, mas de recuperar e melhorar o nosso patrimônio, entendeu? Porque senão daqui a pouco a gente tem problema como teve problema. Chegou num ponto que o Bainão depreciou tanto que não deu para ter mais jogos lá. Por dois motivos. Um, comprometimento estrutural. Dois, a adaptação ao novo estatuto do torcedor. Que havia uma série de exigências que o Bainão não tinha, né? Que não foi feita essa adaptação. E a gente conseguiu vencer as duas coisas. Então agora, nesse momento, eu acho que o caminho, o advento dos dois vice-presidentes, a ampliação do mandato, 3 anos, acho que tem mais tranquilidade, por exemplo. Eu tive um primeiro ano de arrumação da casa. E, ao mesmo tempo, a gente teve que dar uma atenção para o futebol, é claro. Entendeu? Não foi o ideal. Agora a gente está tendo um segundo ano. Talvez esse segundo ano, se não tivesse tido a pandemia, a gente tivesse numa condição melhor até de investimento, de estrutura, mais conquista. Mas teve a pandemia. Mas vamos tentar, dentro das nossas possibilidades, manter o planejamento. Hoje eu tive uma reunião com o departamento de futebol. Está claro para todo mundo que a grande meta do ano é o acesso para a Série B. E o fato da gente estar passando sem maiores dificuldades por esse momento de pandemia, vai fazer diferença lá na frente, Miguel. Eu tenho pesquisado e acompanhado, a maioria dos times que vão enfrentar a gente estão com 2, 3 meses de salário atrasado. Não conseguiram, como a gente, manter em dia, porque não se prepararam para o pior e não conseguiram se movimentar nesse período de tal sorte que conseguissem recursos. Isso lá na frente pode pesar. Acredito que vai ser um diferencial competitivo, mas para isso a gente precisa manter essa toada. Vai voltar os treinos no início de julho, muito provavelmente, estamos aguardando o ok da prefeitura, mas a gente tem que estar com a torcida junto, fazendo campanha, arrecadando, deixando a galera em dia, ajudando na arrecadação, trazendo os reforços que vão ser necessários para que a gente dê continuidade no elenco, e com isso a gente vai desenvolvendo. Então, assim, 3 anos eu acho que é o ideal, foi uma proposta nossa, e aí sim sem reeleição. Né? A partir desse próximo mandato de 3 anos, quem for presidente de 3 anos vai poder se reeleger, que eu também acho justo. 3 anos dá para te fazer um início, um meio, um fim, uma gestão, e aí depois dá continuidade. Porque eu acho que mais importante do que pessoas é projeto, Miguel. Pode ser o Fábio, pode ser o João, pode ser o Miguel, pode ser a Maria, não importa. O importante é manter um projeto, uma linha de atuação, e isso passa por essa responsabilidade financeira que a gente vem conseguindo nesse período aí, que eu espero que seja dado continuidade. Fábio, vamos tocar agora no assunto sócio-torcedor. Nós que, conjuntamente, conduzimos ali o sócio em 2013, 2014, enfim, vocês que dirigiram também na gestão do André, ficou, se eu não me engano, sem diretor no Nação Azul ficou subordinado ao marketing na época. Enfim, o que houve? Porque naquele momento ali nós reaquecemos o sócio, realmente, a gente conseguiu mudar a infraestrutura que estava praticamente inexistente quando nós assumimos lá em 2013, praticamente não existia. O sócio-torcedor ele tinha que sair de casa para ir na sede, quer dizer, o cara morava em Coraci, tinha que ir na sede trocar pelo ingresso para poder entrar no estádio, enfim. A partir de 2013 a gente conseguiu resolver isso, é verdade. Isso, a gente conseguiu resgatar isso ali, mesmo que as duras penas, com a falta de estrutura que nós tínhamos, e depois veio um avanço considerável ali na gestão do André, enfim. O clube do Remo, e aquilo aqueceu bastante, mesmo o Remo num momento de muita dificuldade, sem calendário, com resultados negativos,
o sócio estava dando uma contribuição grande naquele momento. E posterior a isso, em especial de 2016 para cá, eu considero de 2016 para cá, o sócio entrou numa ladeira abaixo, vamos considerar assim. E ao que se deve isso, essa queda? Porque eu acreditava que nós vínhamos ali naquela crescente, e com o clube passando a ter calendário, a gente ia conseguir pelo menos estabilizar, e posteriormente essa curva ia crescer. E o que foi que aconteceu para desandar? Lógico que eu sei que na gestão 2017-2018 houve muito problema com o sócio-torcedor, mas eu não vou atribuir só 2017-2018 porque eu achei falho também na gestão 2016, por incrível que pareça. E olha que eram vocês que estavam à frente ali e a coisa não fluiu como deveria fluir. Não foi na crescente, oscilou bastante. O Remo estava no primeiro momento de Série C ali, vindo do limbo do futebol que nós estávamos há 6 anos. Como você analisa essa questão do sócio do Clube do Remo, sócio Nação Azul, ter desandado? Miguel, eu acho que existe uma questão cultural envolvida nisso também, né? A gente ainda não conseguiu implantar a cultura da importância do sócio-torcedor aqui, que alguns clubes, inclusive aqui do Nordeste, que nos anos 90, enfim, estariam atrás até do Remo, que hoje estão bem à frente, que é o caso do Fortaleza, do Ceará, conseguiram, né? Eles conseguiram criar a cultura do sócio-torcedor. A torcida entendeu que é muito mais do que a simples troca do ingresso, e aqui o pessoal ainda associa muito nisso. Eu tenho sócio-torcedor para ter um ingresso gratuito e facilitado, e é muito mais do que isso. E boa parte dessa não mudança na cultura, ela passa, sim, pela decisão, pela escolha da diretoria. Algumas escolhas equivocadas, especialmente nos 2 anos anteriores, e que a gente teve muito problema no passado para tentar mostrar e convencer que tinha melhorado, né? No primeiro momento, a gente queria melhorar a experiência do torcedor na entrada do estádio, e aí, ao longo do ano, a gente conseguiu melhorar isso. Melhorou o aspecto controle, acesso, enfim. Se tinha muito problema antes, a gente conseguiu dar uma ajustada. Mas ainda assim, havia problemas. A gente conseguiu refazer a rede de contato, de relacionamento, clube de descontos, mas ainda assim haviam outros problemas. E aí, a gente tentando consertar o carro com ele em andamento, né, relançou com a mesma parceira, no final que já tem experiência, expertise nacional, conseguimos fechar um bom acordo, entendeu? E o sócio está sendo completamente remodelado, Miguel. A gente deve estar mudando o nome de plano, mudando recompensa, enfim, forma de relacionar. Esse clube de vantagem vai ampliar de uma forma extraordinária, que o torcedor vai entender que mesmo sem jogar, ele vai ter muito mais vantagens mantendo em dia do que se ele deixasse de pagar. Então, até aí o final do mês de julho, esse sócio torcedor deve ser relançado. Vai coincidir com um período que já vai ter definido mais ou menos os jogos. Também não adianta soltar esse novo modelo antes disso. Quem já for sócio, que está mantendo em dia, vai ter a migração automática, vai ter vantagens maiores nesse novo plano, entendeu? Mas os novos sócios também vão poder aderir assim que ele for relançado. Então, quem está em dia hoje, ou quem entrar no programa hoje, vai ter mais vantagens na hora da migração. E quem entrar só depois que for lançado, vai ter um pouco menos de vantagem, mas vai ter algumas oportunidades importantes, né? Acho que a gente precisa entender que é a grande estratégia para a gente ter um planejamento continuado. Prova disso está aí agora. Como a gente ficou um tempo sem bilheteria, a gente sentiu no impacto das finanças. Talvez com um sócio torcedor forte, que o torcedor enxergasse não apenas como troca do ingresso, a gente conseguisse ter mais gente pagando em dia. Infelizmente, a gente caiu bastante nesse período. Mas vamos trabalhando aí. É como eu costumo dizer, a gente tinha muita coisa para arrumar, né? E talvez a gente tenha arrumado boa parte dela, mas ainda falta algumas coisas. E o sócio torcedor é uma coisa que a gente entende que ainda falta algo. E acho que agora a gente encontrou o caminho para zerar essas pendências aí com o torcedor. Presidente, ainda sobre sócio torcedor, você é a favor do sócio torcedor ter direito a voto nas eleições do Remo? Pergunta de vestibular, justifique sua resposta. Sim, eu fui a favor, participei da emenda, eu, você e outros grandes remistas, defendemos isso, inclusive,
na Assembleia Geral. Infelizmente, fomos voto vencido, né? Perdemos por uma diferença pequena. Mas acho que um momento vai chegar. Acho que grandes clubes no Brasil avançaram nesse sentido. Eu acho que sou a favor, desde que obedeça alguns critérios. Né? Primeiro, sócio-torcedor precisa ter um tempo de adimplência de pelo menos 2 anos, Miguel. Não adianta ele se associar hoje e já vai votar para o mês. Não, não é isso. Ele tem que estar pelo menos 2 anos ininterrupto pagando. Seria, inclusive, um estímulo ele poder eleger presidente porque ele mantivesse em dia. A matemática, ela é uma ciência exata. Desde o começo, que os clubes que começaram a adotar isso, dispararam o seu sócio-torcedor. O Inter conseguiu chegar no que é hoje quando ele aprovou no Estatuto o direito ao voto. O Atlético Paranaense é a mesma coisa. Aí, os times que têm sócio-torcedor com direito a voto dispararam o programa. Seria uma forma da gente manter o sócio-torcedor em dia, porque ele pensaria o seguinte, pô, mas final do ano, ó, vamos pegar o exemplo, final do ano tem eleição, o cara já está pagando há 1 ano e pouco, se ele tiver em dia até outubro, ele vota em novembro. O que é que você acha? Será que mais gente não preferiria manter em dia, mesmo na situação de pandemia, para poder ter direito de votar para presidente? Eu acredito que sim. Então a gente está vendo na prática uma situação que, se a gente tivesse esse benefício além do ingresso, a gente poderia ter mais gente em dia. Mas acho que com o tempo a gente vai amadurecendo o associado do Clube do Remo, tem mais gente entrando para ser sócio, cada vez mais está renovando. Nós tivemos uma campanha agora de anistia e de retorno de sócio, que entrou muita gente boa e nova no clube. Eu acho que cada vez mais a gente está conseguindo mudar um pouco essa cara e renovar, né, os ares. E quando eu falo renovar, não falo de idade, tá? Falo de ideias, entendeu? Eu tenho pessoas que já participaram muitos anos aí de administração do Clube do Remo que estão ajudando a gente no dia a dia e que tem uma cabeça fantástica. Eu cito agora, só para não se perder no tempo, mas cito o Paulo Mota, o Tonhão, o Miguel Costa, gente com cabeça moderna, que já está há algum tempo militando e participando de diversas diretorias, são beneméritos, né, já foram conselheiros, ocuparam vários cargos em gestão, entendeu? O doutor Birajara é um outro exemplo disso, é um cara que tem uma cabeça arejada, para frente, entendeu? Então eu acho que mais importante do que ideia ou do que idade são ideias. Quem tem a cabeça arejada, quem olha para frente, vê o clube, que o clube precisa sempre se modernizar, eu considero que faz parte desse processo de renovação. Isso tem alguns, eu com certeza esqueci vários, peço até desculpa, mas é só os que vieram na minha cabeça nesse momento. Perfeito, presidente. Eu vou fazer uma fala aqui, pessoal, só para ilustrar o meu pensamento sobre essa questão aí. Além do que você falou com muita propriedade, eu ainda acho o seguinte: hoje, o futuro do Clube do Remo, ele é decidido pelo sócio do clube social. Boa parte é do clube social. O Remo tem 10 mil sócios remidos que foram vendidos na ação da gestão do Raimundo Ribeiro, no ano de 92, da sede campestre. E esses sócios hoje têm direito a eleger o presidente. Alguns nem azulinos são. Alguns nem azulinos são. E eles têm o direito vitalício de decidir o rumo do clube. Eles não têm culpa disso. Isso aí era o estatuto da época. O clube fez uma ação de marketing no ano de 92, botou para vender. Hoje a sede, o Remo perdeu no leilão em 2008, numa ironia do destino, na gestão também do Raimundo Ribeiro, que havia adquirido. E o clube ele tem esse problema também na questão da própria democracia dele. Porque muita gente que elege hoje o presidente de um clube onde o carro-chefe é o futebol, a gente não pode negar isso. É importante os esportes olímpicos, todos nós sabemos. A regata, muito importante, é onde é o nosso nascimento, é a nossa origem, é a nossa raiz. Porém, ninguém pode negar que o que vai, a mola mestra do Clube do Remo é o futebol, como de qualquer outro grande clube do futebol brasileiro. Então nós temos que respeitar as histórias dos esportes amadores, olímpicos, enfim, temos que dar atenção, temos. Mas é fundamental a participação no futebol de quem vive o futebol. E o sócio-torcedor, o nome, a literatura já diz o nome do sócio-torcedor. Torcedor de futebol, é o cara que vive o dia a dia do futebol. É o cara que está na arquibancada, é o cara que sobe a rampa, é o cara que pega a chuva, é o cara que toma cerveja, é o cara que comemora a vitória, que chora a derrota, enfim, que pega encarnação na feira, e por aí vai, que goza o rival. Então, eu vejo essa é uma das grandes saídas de realmente democratizar o Remo. Hoje já houve um avanço, lá atrás nós conseguimos avançar com a questão das diretas.
Mas eu acho que o outro avanço dentro do clube é exatamente o sócio-torcedor passar a ter direito. Eu só discordo de você, presidente, uma coisa. Como vai o estatuto agora, que vai entrar em vigor há 3 anos, eu penso o seguinte, que o pré-requisito para o sócio-torcedor votar é ele ter 3 anos de adimplência antes da data do pleito. É a minha opinião. Apenas mais um torcedor. Aquela proposta era 2 anos, né? Na época a proposta era 2 anos, mas isso aí tudo... Então, eu penso dessa forma. E você falou uma coisa importante. Isso aí, você vai atrelar, você vai agregar valor ao sócio-torcedor. O sócio-torcedor vai estar decidindo o rumo do clube também. E aí eu pergunto, vou fazer uma pergunta breve para você aqui, só para a gente ter um parâmetro. Quem gera mais receita para o clube hoje? É o sócio proprietário e remido do clube ou é o sócio-torcedor? Hoje, sem dúvida alguma, o sócio-torcedor gera mais receita direta. Claro que muitas das vezes se confunde, tem gente que é as duas coisas, enfim. Mas, sem dúvida alguma, se a gente for analisar isoladamente, o sócio-torcedor gera mais receita, com certeza. Perfeito. Então, e olha que o sócio-torcedor, no momento, nem está no patamar que deveria estar, que poderia estar. E mesmo assim ainda consegue gerar a maior receita fixa, sem a bilheteria do clube. Estou falando das rendas próprias, tirando patrocinadores que devem ter outros que podem, nesse momento, arrecadar mais. Então, eu entendo, e eu espero que no futuro próximo, a opinião minha pessoal, o Remo consiga esse avanço, porque além de democratizar o clube vai avançar financeiramente, o clube vai avançar na questão de ampliação da participação popular, e quem de fato vai estar decidindo o futuro do clube é o torcedor partícipe do futebol, que é o carro-chefe do clube. Uma opinião apenas pessoal, só para ilustrar a sua grande fala que você fez. Eu concordo com tudo que você falou, só discordo do período, mas você estava baseado no estatuto atual. Na proposta que tinha sido apresentada, mas isso é discutível. O mais importante, a essência disso tudo, o período se discute, é que seria um bom caminho a gente ter essa participação. Melhoraria as arrecadações, ter uma participação mais na decisão política daquele camarada que vai ao estádio, que frequenta, que vive, né, o dia a dia do futebol, que é o nosso grande carro-chefe. Concordo com tudo que você falou. Eu acho que é um caminho que uma hora a gente consegue aí conscientizar e mudar isso daí. Né? É importante a gente buscar isso, que eu acho como meta aí, é bem-vindo, com certeza. Perfeito. O nosso querido Abner Luiz acabou de entrar aqui, falando que é só libido, ele acabou de relatar. Um grande abraço aí ao Abner Luiz, cronista esportivo do nosso querido estado do Pará. Presidente, vamos entrar agora novamente no futebol, nosso carro-chefe. Vamos entrar na atualidade, apesar da página ser totalmente ligada ao cunho histórico, a gente já discorreu boa parte da sua história, do seu trajeto, da sua história dentro do clube. Vamos falar agora de presente e futuro, em especial em termos de estrutura. O nosso CT é sonho ou é uma realidade próxima? Miguel, acho que tem que ser muito mais do que um sonho, ele tem que se tornar realidade porque ele é uma necessidade. Antes de falar sobre como está o nosso projeto com relação a isso, eu preciso explicar para quem está assistindo a gente que dentro de alguns anos, quem não tiver esse treinamento não vai poder disputar, por exemplo, uma Série A. Depois de mais alguns anos não vai poder disputar uma Série B, depois de mais algum tempo nenhuma Série C vai poder disputar. A projeção é que a partir de 2022, os participantes da Série A, todos tenham que ter futebol feminino, divisão de base, centro de treinamento, é o chamado licenciamento de clubes. Aí depois de mais 2 anos, 2024, a Série B vai ter que ter isso, e mais 2 anos, 2026, a Série C vai ter que ter isso. Então, a gente tem que entender que vai ser uma necessidade, até para que a gente possa continuar disputando as competições nacionais. Olhando por esse aspecto, a gente tem que, obviamente, inserir isso no nosso planejamento, né? Planejamento estratégico. A gente procurou, no início da gestão, fazer um planejamento para 5 anos. E dentro desse planejamento tem a previsão de um centro de treinamento, sim. Como é que a gente está trabalhando nisso? Eu entendia que não adiantava a gente lançar todas as campanhas ao mesmo tempo, porque a gente esgota a nossa fonte principal de receita, que é o torcedor, né? Se eu lanço tudo ao mesmo tempo, o torcedor não dá conta de
de ajudar. Por mais que queira, as pessoas não dão conta de ajudar o clube dessa forma, né, de participar. Então o que é que a gente fez? A gente optou por primeiro focar no Bainão, reabrimos o Bainão. No segundo momento optamos, né, por uma coisa muito mais direcionada, em ter o NASP, que era importante para a formação de atletas, seja da divisão de base, seja os atletas profissionais. E hoje a gente tem ali uma estrutura que não deixa dever para nenhum clube do Brasil. Guardado as proporções, nós temos ali no conceito, o mesmo conceito do Palmeiras, do Corinthians, Flamengo há pouco tempo tem também, o Fortaleza está fazendo agora e está na Série A. Então, assim, a gente tem um conceito ali de formação de atletas, ali no NASP, Núcleo de Admissão de Performance, que não deixa dever para nenhum clube no Brasil. Isso foi muito importante, está sendo muito importante para essa preparação e formação dos atletas. Logo, logo a gente vai colher bons frutos disso, inclusive com a preparação de atletas da base, que eu acho de fundamental importância. Além do NASP, né, concluímos, entregamos, a gente iniciou um projeto que seria a questão da iluminação. Infelizmente, no primeiro momento, por vários motivos, o projeto não engrenou, nós tínhamos remodelado, já tínhamos decidido, inclusive, qual seria o jogo da luz, que a gente julgava que estava faltando definir o jogo para que a torcida chegasse junto. Só que veio a pandemia, né, Miguel? A gente estava programado para lançar, final do mês de março, a data do jogo, porque já tinha a tabela da Série C, né? Então a gente já ia marcar esse jogo, que era um jogo no mês de julho, e já ia anunciar, e ia acrescentar algumas outros benefícios. Infelizmente, naquele momento veio a pandemia e a gente teve que suspender. Quem comprou o ingresso não vai perder. A gente vai ter esse jogo da energia, entendeu? Nós vamos ter esse jogo. Inclusive, eu vi que teve um comentário mais cedo, e depois não consegui acompanhar, que é muita gente participando, que o torcedor falava que o ingresso dele apagou. Não se preocupe, nós temos base de dados. Na base de dados do clube está lá o seu CPF. Então, se você comprou no seu nome, por isso a importância de dar o seu CPF próprio, né, na hora da aquisição, que o CPF que está registrado no sistema vai poder resgatar o ingresso quando o jogo for marcado. Inclusive, já adiantando, uma dessas campanhas que a gente deve lançar para a semana, ela tem relação com a volta da iluminação, entendeu? Que, na nossa opinião, é a próxima grande meta de infraestrutura do clube, para que a gente possa jogar em qualquer horário. Iluminação essa que em 2013, né, quando houve o início da reforma do Bainão naquela época, 2013 para 2014, infelizmente foi retirada e não foi reposta, né, porque se tinha no projeto uma iluminação mais moderna. Infelizmente não saiu nenhuma coisa nem outra, o projeto ficou no papel e a gente hoje não tem possibilidade de jogar à noite. Mas já avançamos com a iluminação, já temos ali quase 200 mil investidos ali, fizemos subestação, cabeamento, enfim, bastante coisa. Falta em torno de 500 mil reais para que a gente conclua o projeto, que é isso que a gente vai lançar essa proposta semana que vem, e aí a gente vai envolver mais torcedores aí. Eu acho que o momento está se tornando favorável para isso e a gente confia muito na chegada do torcedor. Terminou a iluminação, nós já temos pronto o projeto de centro de treinamento, Miguel, que aí sim envolve a seleção de uma área, tem uma comissão indo atrás disso, já temos algumas áreas possíveis aí, 3, 4 áreas possíveis. Alguns casos a gente já está estudando a viabilidade econômica. Envolve a construção, dependendo da área, tem algumas áreas que já tem uma infraestrutura, que seria adaptação, né? Mas a gente estima que em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões de reais a gente consiga ter um centro de treinamento funcional. Ele não vai ter todos os pré-requisitos de um grande centro de treinamento, mas a gente consegue ter ali 3, 4 campos, a gente consegue ter um vestiário, a gente consegue ter uma estrutura de academia, entendeu? O básico de alojamentos, aquilo que a gente precisa para começar, né? Acho que a gente precisa avançar nesse sentido. Assim que a gente concluir a questão da iluminação, a gente lança o projeto de centro de treinamento, mas a gente não está parado. O projeto está pronto, está desenhado, a gente já está fechando os orçamentos, porque eu acho que as coisas elas precisam ser feitas de forma sequencial, né, para que a gente não atrapalhe uma ação, não atrapalhe a outra. Se eu lanço as duas coisas juntas agora, eu acho que é capaz de viabilizar as duas, a iluminação e o centro de treinamento. E na ordem de prioridades hoje, para mim, prioridade é a gente poder jogar integralmente no Bainão. Deixar o Mangueirão só para os grandes jogos e especialmente, né, o clássico, claro, o Rei da Amazônia, e também aqueles jogos decisivos que a gente precisaria de um público maior. Mas o torcedor não pode esquecer que muito provavelmente a partir do ano que vem o Mangueirão vai entrar em reforma. E se isso se concretizar, mais do que nunca a gente precisa estar com o Bainão 100% liberado, inclusive para jogos à noite. Então também é uma questão de sobrevivência. Daí o motivo da gente priorizar essa questão da iluminação no aspecto infraestrutura, né? É bom que se diga que a gente segue também com outras
reformas, alguns projetos na sede social, sede náutica, mas de projeto de maior monta, esse da iluminação é a nossa prioridade agora. Nós tivemos um probleminha aí com o sinal do Escuta, presidente. Miguel. Agora tá normal. Deu uma falhada aqui. Deu uma falhada. Perfeito. Então, o JC, o Alfaia está falando que o JC e o Esquema do Samba tá mandando um grande abraço para a gente aqui. Nossos amigos, grande abraço para eles. Eu vi muita gente bacana aí participando, inclusive nosso xerifão Diego Barros aí, ex-dirigentes, sócios, Fábio Salgado, Renato Medeiros aí, Mauro Tabernar à distância, né? À distância, grande jornalista aí, escritor do livro do Alcino. Acho que ele já fez uma resenha contigo aqui, salvo engano, né? O cara do bem, muito remista aí, parceiro nosso aí, entre outras pessoas que estão assistindo aí. Grande abraço em todos e todas. Presidente, outra pergunta, agora no âmbito de patrocínio. Outra pergunta não, outra indagação para a gente discorrer. O que está faltando, o que falta para o Clube do Remo, com toda a sua notoriedade estadual, na região norte, a gente buscar patrocinadores a nível de uma Vale, buscar uma parceria a nível de um patrocinador a nível nacional, a nível internacional? O que está faltando o Clube do Remo conseguir consolidar uma parceria dessa natureza? Miguel, a gente avançou bastante. Quando a gente assumiu, o clube arrecadava ali na camisa em torno de 70, 80 mil reais. Hoje a gente já está em torno de 150 mil reais na camisa, fora outros patrocinadores que não entram na camisa, que somando tudo está em torno de 180 mil reais. Então, a gente mais do que dobrou essa arrecadação com patrocínio. É suficiente? Não. Acho que a gente pode mais. E para a gente conseguir mais, eu acho que agora a gente precisa avançar nessa questão da divisão do campeonato. A Série C ainda é muito desinteressante para a maioria dos parceiros. Talvez esteja faltando isso agora. Se a gente for analisar friamente dos clubes que estão na Série C, muito provavelmente a gente é o que arrecada mais com venda de patrocínios, especialmente exposição de marcas em camisa, entendeu? E parceria nesse sentido, dos clubes da mesma divisão. A gente chegando numa Série B, meu amigo, a gente consegue aí triplicar esse valor com tranquilidade. Agora a gente precisa evoluir. Então acho que hoje o grande desafio, né? Antes haviam outros desafios, entre eles falta de projeto, não se batia na porta, não se oferecia retorno. Patrocínio esportivo, Miguel, ele mudou muito. Hoje o patrocínio esportivo, ele é muito mais do que só a exibição da marca. Ele é também um retorno. A gente tem que oferecer um retorno para o parceiro. E o Clube do Remo não entregava aquilo que se comprometia. Então, hoje a gente avançou no sentido de conseguir buscar mais oportunidades no mercado, porque a gente conseguiu entregar aquilo que a gente se comprometeu. Todos os nossos parceiros estão satisfeitos porque estão vendo esse retorno, né? A gente tem feito trabalhos de ativação, de patrocínio, mesmo nesse período de pandemia, os que ficaram com a gente está conseguindo manter um bom relacionamento. Constantemente a gente tem feito vídeos, postagens, interações para gerar demanda. Então, Reina Farma, própria Unimed, Porto Dias, entendeu? Que permaneceram com o Bampará, que tem sido fundamental nesse período. A gente tem procurado interagir e manter um bom relacionamento, porque a gente entende que mesmo sem jogar, a gente precisa dar o retorno para o parceiro, né? E isso tem sido importante para a manutenção. Eu tenho certeza que no futuro próximo a gente vai conseguir alçar voos maiores, e aí dependendo muito mais, acho que da exposição que a gente vai oferecer de contrapartida, né, no caso da divisão que a gente vai fazer parte, do que hoje propriamente do retorno para o patrocinador. A gente tem dado, já tem entregado aquilo que a gente se compromete. O grande problema era esse, o Remo se comprometia com 10 entregava 5, o cara ficava puto e não renovava, entendeu? Isso aconteceu por diversas vezes, hoje não, hoje a gente está conseguindo atender e até, em alguns casos, superar a expectativa do patrocinador. Tem recebido muitos elogios nesse sentido. Presidente, outro ponto que o torcedor ele tem muita dúvida sobre isso, e eu acho que é muito importante a gente esclarecer aqui, até mesmo para ele abraçar mais ainda. Ele já abraça bastante essa causa, mas eu acho que a gente ainda pode avançar mais ainda essa causa, que são as lojas do Remo. Eu considero um avanço imensurável para o que nós tínhamos antes desse projeto. Qual o retorno
em termos de percentual, tanto na saída do produto lá do fabricante, quanto na venda no produto final? Qual o retorno para a instituição? O que isso impacta orçamentariamente para o gestor que está à frente do clube? Acho que é muito importante outras estratégias de arrecadação que fujam um pouco da lógica só bilheteria e venda de ingresso. E sem dúvida alguma tem sido muito importante aí, especialmente nesse período de reestruturação do clube, e a gente precisa cada vez mais diversificar, e a gente tem buscado isso. Conseguimos melhores negociações com a Capa, conseguimos melhores negociações com alguns parceiros do clube, estamos partindo para uma iniciativa de marca própria casual, que vai ser uma oportunidade da gente conseguir monetizar melhor o nosso material e ter um foco maior dentro do próprio clube. Acho que a gente está avançando nesse sentido, entendeu? Para que a gente possa buscar isso daí, entendeu? E acho que a gente tem conseguido ter bom retorno. E cada vez mais avançar nisso é um objetivo. A gente está com uma turma boa trabalhando, entendeu? E resultados têm acontecido. Hoje a gente, inclusive, ficou muito feliz aí, acho que você deve ter acompanhado, a camisa do Clube do Remo conseguiu ser eleita mais uma vez, né, Miguel? A camisa mais bonita do Brasil. Lembra que ainda em 2013, uma camisa que a gente participou diretamente, foi eleita a 8ª do mundo, né, e a mais bonita do Brasil. Depois tivemos aquela, em homenagem ao Cupuaçu, em 2016, que eu também participei diretamente, foi eleita a mais bonita do Brasil. Agora, mais uma vez, esse reconhecimento aí a nível nacional, diversos veículos de comunicação. Agora, o Esporte Interativo, que tem mais de 17 milhões de seguidores na sua página aí, e escolheu, desbancando grandes clubes do Brasil aí, entendeu? Na final ganhamos do Ceará, mas ficou pelo caminho Flamengo, Fluminense, Corinthians, Grêmio, Inter e tantos outros, né? A gente, como único representante do Norte, diga-se de passagem, né? Quando se pensa em camisa mais bonita, não entra outra aqui do Norte, é praticamente só a nossa, né, bicho? Não tem jeito, né? Então, há muito orgulho isso, e pode ter certeza que a gente vai explorar isso. Eu vi algumas sugestões aí, depois com calma vou analisar e vou olhar todas as sugestões, mas a gente pensa assim, em lançar algo na linha que o Atlético fez, tem algo sendo trabalhado nesse sentido. A gente tem uma torcida que é muito fanática, acompanha muito, então o torcedor pode ficar paciente que vem coisa boa por aí, com certeza. Presidente, vamos falar com o nosso internauta aqui que está cobrando de você que você abandonou o Ver o Peso. Você não tem ido mais ao Ver o Peso, mesmo antes da pandemia. O nosso querido amigo Carlos Vinagre, lá da Barambaia, está sentindo a sua falta. Está no Ver o Peso. Gente boa. Nosso amigo Carlos Vinagre, grande abraço, irmão. Te dizer que eu estive lá no dia do aniversário do clube, né, Miguel? Cantamos parabéns lá, tivemos um grande bolo lá, Ver o Peso lotado no dia 5 de fevereiro, mas realmente foi minha última presença. Presidente, vou ter que interferir. Vai cair a nossa live, a gente vai ter que relinkar ela para a gente estar prosseguindo. Voltamos, Miguel. Fazer. Tá de volta. Então vamos retomar o Ver o Peso aí, que você está ausente. Tá, deixa eu só fazer um registro, que eu vi você falando aí da égua da feijoada, eu já provei, é muito boa, hein? Quem ainda não teve oportunidade de pedir, peça, porque é de primeira, é sem pobreza. Vem tudo que tem direito, é de uma qualidade assim, é diferente. Vale a pena pedir, eu já tive a oportunidade de conhecer, é muito boa. Com relação ao Ver o Peso, a gente teve a oportunidade de ir lá no dia do aniversário do clube, foi a última vez que a gente foi, mas, enfim, né, assim que isso tudo passar e que a frequência voltar ao normal, me comprometo a fazer uma visita, amigo. A gente podia fazer uma resenha lá, fazer uma brincadeira, bolar alguma coisa aí, uma programação do Remo Histórico lá, né, levar ídolos antigos aí, bora pensar alguma coisa, o clube apoia, eu vou junto com você lá, a gente faz alguma coisa lá. Mas no dia do aniversário a gente foi muito bem recebido, uma festa bonita aí, acabamos ficando um pouco mais na resenha lá depois, mais do que o previsto, mas o Ver o Peso tem essa energia, né? Não tem como ir lá, não comer um peixe frito, não tomar uma cervejinha, entendeu? E aí, então foi muito importante matar essa saudade. Sinto muita falta, com certeza. Não só do Ver o Peso, mas especialmente da arquibancada, do Mangueirão e do Bainão, então, né? Veja bem, rapaz. Se tá ruim para você, imagina para mim, que o Bainão voltou e eu não pude voltar para a arquibancada, entendeu? É complicado, né? Mas um dia a gente volta para lá, vai poder curtir aí essa arquibancada do Bainão de novo, lembrar anos e anos de arquibancada do Bainão, aí, enfim, tinha uma turma que ia sempre, meu Chevette preto aí, o André, meu vizinho aqui, falou, pô, lembra do Tato Móvel, era o nome do carro aí, que a gente ia aí, de 93 a 97, meu irmão, nos 5 anos do Tabu, era a mesma equipe, mesmo carro,
mesma roupa, mano, e não quebrava o tabu de jeito nenhum. Foi um momento muito bacana aí. Vale a pena lembrar aí, já que a gente está no Clube do Remo Histórico. Mas, enfim, volto logo no Ver o Peso, se Deus quiser. Perfeito, presidente. Vamos aqui, vamos avançar para outra temática. Você sabe que o Remo é um assunto infinito para a gente. Com relação à sede social, o que é que nós temos aí de novidade, algum projeto, alguma coisa para a gente fazer essa sede voltar a viver aqueles grandes momentos, presidente? Biel, a gente, quando reassumiu, a gente primeiro iniciou um trabalho de retorno, né, de algumas atividades que haviam na sede. A gente procurou fortalecer o restaurante. Felizmente, nesse período da pandemia, quem estava explorando achou por bem fechar, não continuar, mas nós já estamos vendo uma outra opção. Né? Esse período de pandemia fechou muitas empresas. E, felizmente, aconteceu lá de impactar também lá o restaurante da sede social. Mas a gente começou a reestruturação disso, criar alternativas para o sócio, ampliou o horário da piscina, reformou os banheiros, começou a recuperar a parte elétrica, hidráulica para dar segurança para o torcedor, melhorou a área do deck da piscina, mas ainda não está do jeito que a gente quer. E a gente tem trabalhado aí, melhorou o salão de festa, começou a ter programações mais recorrente lá, fizemos o festival gastronômico, que foi muito bacana, fizemos um sírio diferenciado, montamos uma estrutura de arquibancada, e tinha toda uma série de atrações ali oferecidas na sede, tanto na transladação quanto no sírio, que é um momento importante para o associado. E estamos partindo agora para um projeto mais ousado. Nós vamos fazer ali, na área da Pracinha Periçal, um grande deck, né? Com colocação, inclusive, de churrasqueiras. E, enfim, o projeto está parado por conta desse momento aí, da pandemia, mas logo que for possível, acredito que a partir do mês de agosto, a gente inicia as obras lá. Já temos parte do recurso para isso, entendeu? E vamos retomar essas obras lá, porque eu julgo ser de fundamental importância a gente ter alternativas para o associado do clube, inclusive estimula para que ele se mantenha em dia. Então a gente está dando essa atenção, já tem bastante conquistas ali, e acho que a gente pode melhorar ainda mais. E acho que esse deck aí da piscina, novo deck ali, aproveitando a área da Praça Periçá, retirada de algumas grades para que do deck tenha acesso direto para a piscina, e especialmente a colocação de churrasqueira para que o associado possa fazer reserva e levar a família e confraternizar. Eu acho que isso daí vai ser um diferencial nesse momento para que a gente possa fazer lá, para tentar cada vez mais trazer o associado de volta para o clube e voltar a ser o que era aí na nossa juventude, aí, que a gente frequentava, era bacana, tinha alternativas, essa energia, né, da sede social é importante ser vivida. Perfeito, presidente. Agora uma pergunta de presente e futuro para você. A reeleição é logo ali ou você pretende parar? Miguel, eu vinha até o ano passado, né, e sim, esse ano, dizendo que eu não pensava em nenhuma hipótese nisso. Como considero que necessita para te permanecer no Clube do Remo, dedicar muito tempo, né? Eu me organizei para isso, claro. Nesse período que eu te falei que eu me preparei, eu me organizei, minhas finanças, organizei a minha estrutura de vida pessoal. Entendo que era importante dedicar um tempo. O Remo toma hoje 70%, 80% do meu tempo. Eu dedico aí aos meus negócios em torno de 20% do tempo. Então eu entendo que a gente precisa dosar isso, né? E o clube exigia esse tempo maior. Então, para me continuar, a primeira coisa era organizar novamente a vida pessoal. Mas existem outras questões também, a gente acaba tendo que dedicar também um tempo que poderia dedicar à família, não só ao trabalho, né, também ao clube. Existe uma série de desgastes que acontece. Mas diante de tantos apelos, eu tenho pensado assim, na possibilidade, mas ainda não defini. Porque eu entendo que o momento agora é muito mais para a gente tentar focar em gerar recurso, receita, para manter as contas do clube em dia, do que focar em eleição, né? Acho que não é o nosso foco principal. Vejo alguns movimentos já internos no clube nesse sentido, respeito cada um, as pessoas têm seu direito de pleitear, de querer ser, mas acho que o momento agora era de estar juntando esforços e procurar ajudar mais o clube nesse momento de dificuldade, né? Acho que focar agora em eleição, fazer campanha aberta, não é meu objetivo, não vou fazer, entendeu? Não defini ainda a minha vida, preciso, não escondo de ninguém, precisaria organizar minha vida até o mês de novembro, quando é a eleição, para ter certeza se tenho condições de continuar.
entendeu? O apelo dos torcedores, ele é crescente, é fundamental. Estou vendo aqui nos comentários muita gente falando aí, agradeço aí, isso no dia a dia, cara, no supermercado, no sinal, por onde eu ando, fico muito, muito feliz com isso. Podem ter certeza que isso motiva bastante a gente continuar trabalhando, mas não depende só de querer, né? Eu preciso organizar esse extracampo, né? Porque não é meu objetivo utilizar o remo para qualquer benefício pessoal, ao contrário, entendeu? No remo é mais realização pessoal nossa, né, Miguel? Enfim, ver o remo cada vez melhor, é mais por isso que a gente está lá, não é por qualquer outro objetivo. Então, eu precisaria construir uma engenharia que fosse viável a gente continuar no clube sem prejudicar a vida pessoal, profissional, e é isso que a gente vai pensar daqui até a eleição. Presidente, nosso tempo está terminando, eu gostaria de ouvir as suas considerações finais dessa participação dessa live histórica, que depois nós vamos editar e ela estará gravada para sempre no YouTube, no nosso canal, Clube do Remo Histórico no YouTube. Faça a sua inscrição, deixem seus likes, seus comentários, suas críticas, elogios, enfim, compartilhe com quem ama o futebol nortista e principalmente quem ama o Leão Azul de Antônio Baena. Suas considerações finais, presidente? Miguel, primeiro falar, antes de me despedir, falar de um tema que eu acho que faltou a gente citar bem rapidamente, que é a questão do retorno do futebol. Vi que algumas pessoas já tinham perguntaram de novo agora. Se você me permite, bem rapidamente. Hoje a gente teve uma reunião. Obrigado, irmão. Hoje a gente teve uma reunião com a prefeitura, está cada vez mais perto esse retorno, está sendo tratado com muita responsabilidade. Nós estamos com nossos protocolos internos concluídos, a federação fez o protocolo geral de retorno também do futebol, já avisando um possível retorno de competição que ainda não está certo, mas a gente projeta aí treinamento individual, com isolamento social, dentro do campo, tendo todos os cuidados, e depois, paulatinamente, voltando à normalidade, né? Então, a projeção é essa. Terça tarde, a gente deve ter uma definição da prefeitura se autoriza ou não essa programação, entendeu? Eles autorizando, a gente já marca o treinamento, né? De qualquer forma, a gente já conseguiu viabilizar exames laboratoriais, exames de imagem, exames de Covid. Nós conseguimos aí numa parceria com o Hospital Português exames para todos os atletas, comissão técnica, funcionários, sem qualquer custo. Isso é fundamental nesse momento, né, para que a gente possa ter essa retomada. Já adquirimos equipamentos, estamos adquirindo itens personalizados. Cada jogador vai ter o seu kitzinho, sua mochilinha com tudo dentro, álcool, máscara, garrafinha de água personalizada, roupa de treino, não vai poder nem lavar a roupa no Baenão, mas o nosso protocolo está todo redondo, visando esse cuidado. Então, assim que os órgãos de segurança autorizarem, Miguel, a gente marca a reapresentação. Mas dentro da projeção, eu te diria que está muito próximo de ser na primeira semana de julho, isso aí, entendeu? Então, graças a Deus, está terminando essa espera. Claro que depois disso aí, pelo menos mais uns 40 dias de treinamento, até que a gente tenha condições de disputar qualquer competição, mas paralelamente a gente vai vendo a viabilidade do retorno do Paraense ou não, como vai ficar a questão do Campeonato Brasileiro, e a gente vai fazendo um freio de arrumação. Mas só o fato de poder retornar já vai ser muito importante para a gente, né, para todos nós, remistas, entendeu? E isso já está muito próximo de acontecer, e com o apoio dos órgãos de saúde, agradeço aí todo o empenho e dedicação que a prefeitura está tendo, não só com o futebol, eu falo pelo futebol porque é a nossa realidade, mas com o retorno das atividades no Estado. O prefeito tem sido muito responsável nesse sentido. Então, agora me despedindo, queria agradecer aí a atenção de quem nos assistiu, te agradecer pela oportunidade, Miguel, trocar ideia em alto nível contigo foi muito importante, aprendo sempre muito vendo os teus vídeos, as tuas conversas, entrevistas, concordo com muito do que tu diz, acho que a gente tem muito que aprender aí assistindo, sempre prestigiem aí o Remo Histórico, eu sempre que possível tenho prestigiado, e dizer que a gente está preparando o clube para dias melhores, né? Claro que o futebol não é uma ciência exata, você pode fazer tudo certo fora das 4 linhas, que não necessariamente a bola vai entrar. Mas se você fizer errado, como muitas das vezes aconteceu, com certeza a bola não vai entrar. Então, a nossa parte fora das 4 linhas está sendo feita, continuo contando com o apoio do torcedor, e juntos a gente vai conseguir superar mais esse momento de dificuldade, e se Deus quiser, o nosso foco é rumo à Série B, cara. Esse é o foco, esse é o mantra que a gente tem que repetir aí. Se tiver Paraense, a gente vai buscar o tricampeonato, mas o foco vai ser rumo à Série B, é isso que a gente quer,
é isso que a torcida quer, é isso que o treinador quer, é isso que os atletas querem. Eu acho que todo mundo remando na mesma direção, a gente vai conseguir. Presidente, primeiro, agradecer aqui de coração pela sua grande participação. Tenho certeza que todos que participaram gostaram do bate-papo. A gente conseguiu aqui narrar situações que rotineiramente não são tocadas, assuntos bem diferentes do que a imprensa atual toca, do que, enfim, do que se informa na comunicação local. A gente conseguiu esclarecer muitas coisas aqui, mas eu queria, além disso, além de agradecer a sua presença, parabenizar pelo grande trabalho que você vem fazendo à frente do clube, apesar de, na sua estreia, teve aquela problemática do Mangueirão, do lado A. Tivemos que fazer a estreia do lado B, com a torcida do lado B e o Mangueirão com a carga reduzida. Já começamos com enfrentamentos ali... É remo, né, Miguel? É remo. Complicados. Agora, no início do segundo ano do mandato, veio uma pandemia, coisa que jamais alguém viveu anteriormente na história do clube. Então, são coisas que você vai poder escrever na sua biografia, lá na frente, e você passou, né? O Remo ser um bainão e tendo que jogar com a torcida só do lado B, na estreia do seu mandato, primeiro jogo, valendo oficialmente. A pandemia que nós estamos passando, mas com fé em Nossa Senhora de Nazaré, a gente vai conseguir suplantar tudo isso aí com o mínimo de dano possível a todos nós, ao clube do Remo, enfim, à sociedade paraense. Mas eu queria estender a mão aqui a você e deixar essa palavra de apoio, que nós estamos, quando eu falo torcedores do Clube do Remo, porque eu sou um torcedor do Clube do Remo hoje, eu não faço parte nem do Conselho Deliberativo, nem do Conselho Diretor, que é a diretoria atual, a gestão atual, mas eu estou aqui analisando para e passo, lógico, dentro da medida do possível, que a gente está fora, mas hoje consegui esclarecer muitas dúvidas que eu tinha a respeito do atual cenário, e estender a mão como remista e desejar uma boa sorte. E nós consigamos, nesse ano, o acesso, que já deveria ter vindo ano passado. Foi uma das maiores injustiças. Eu falo aqui para você como torcedor, e você me conhece, não é de hoje. Aquele acesso da temporada passada foi uma das maiores injustiças. Foi uma das maiores feridas que ainda não cicatrizaram em mim. Foi dolorido a forma como aconteceu, uma injustiça tremenda, mas futebol não é justiça. Futebol é execução. Infelizmente, na hora do pega para capar, falando na gíria do futebol, nós não executamos como deveria executar. Formamos um time para subir, jogamos o melhor futebol daquele grupo e éramos para ter subido, éramos para ter classificado em primeiro, pegado o Imperatriz em 2 jogos, o primeiro jogo lá, o segundo aqui, até os 29 do segundo tempo. Nós éramos o líder da competição, mas futebol não tem leite derramado. Futebol é execução e não tem o si. Então, por isso que eu iniciei, você vai lembrar a nossa live, falando exatamente da experiência vivida como vice-presidente em 2016, morrendo na beira, e agora como presidente, há poucos meses atrás, também morrendo na beira e sendo líder até os 29 do segundo tempo e ficando de fora, nos 15 minutos finais da competição. Então, força, competência, vocês já provaram que tem para isso, que a gestão tem para isso. Nós vamos conseguir, todos juntos, Fenômeno Azul junto, a Nação Azulina de braços dados com esse time agora, com o Mazola Júnior. Nós confiamos no Mazola Júnior, foi uma grande escolha da diretoria atual, e nós vamos levar, concomitante, o Clube do Remo a tão sonhada Série B, que ainda não é o nosso lugar. É apenas mais um degrau que a gente vai subir para voltar ao nosso lugar, que é a elite do futebol nacional. Nós nunca deveríamos ter saído de lá. Um grande beijo, Fábio. Tamo junto, sucesso. Rumo à glória e ao triunfo. E até a próxima. Valeu. Valeu, grande abraço.